Bora lá, viu? Já vou começar a dar primeiras instruções. Gente, uma das coisas que a gente precisa compreender no momento da inserção de blocos é como funcionam as configurações de unidades. Não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que no AutoCAD a gente não costuma configurar unidades para fazer o desenho propriamente. Normalmente a gente configura as unidades só para que se controle o tamanho dos blocos que vão ser inseridos. Então, antes de configurar qualquer coisa, inclusive no dia da prova, vocês têm que se lembrar disso. Se no dia da prova você tentar inserir um bloco, ele vier gigante ou ele vier minúsculo, é porque você não ligou as unidades. Um alerta que eu dou para vocês. A maioria dos escritórios de arquitetura do Brasil, os usuários, eles aprenderam no tapa, meio na faculdade com um professor que tinha pouquíssimo conhecimento de AutoCAD, ou os antigos aprenderam um com o outro também e não tiveram um treinamento formal para aprender alguns detalhes mais precisos no AutoCAD. Então, o que acontece? A maioria deles não sabe configurar unidades. Eles inserem os blocos todos configurados em milímetros, sendo que o projeto está em metros. Isso dá uma loucura, porque se você criou em metros e deixou em milímetros o seu bloco, quando você vai inserir num projeto que está todo com a unidade configurada, dá maior pau. Então, o que eu alerto a vocês? Se você vai para uma empresa onde você não tem certeza se as pessoas configuram as unidades corretamente, mantenha bagunçado como eles usam, porque senão os blocos vão vir com tamanhos diferentes. Mas o correto, e que a gente vai usar aqui na faculdade, e que os bons escritórios de arquitetura usam, e que vai ser cobrado nas outras disciplinas, e aqui na minha disciplina, é configurar as unidades corretamente. Por quê? Se você tiver uma biblioteca que está em centímetros, o AutoCAD passa para metros sozinho, sem você mexer em nada. Por exemplo, essa minha é em centímetros, porque no meu escritório a gente só usa centímetros, mas vocês vão dizer que o projeto de vocês é metros e ela vai converter sozinho, sem trabalho nenhum, tá? Quando o usuário tem esse cuidado, ela se converte sem nenhum problema. Mas fiquem atentos para os escritórios que não usam a configuração correta. Aqui nós vamos usar, então o que a gente vai fazer? Para configurar as unidades antes de iniciar um bloco, você deve entrar no comando Units. Só digitar UN, ele já apresenta o comando aí para vocês, certo? Units. Talvez o de vocês esteja mostrando lá embaixo, certo? Escolhe Units, vai apresentar essa caixa de diálogo aí. Precisa clicar na campainha, Miguel. Vai entrar lá, digita UNIT. Lá, vai ter a opção Units, lá em cima. Clica nela. Na janela que aparece, gente, que vocês vão notar, é o que acontece em todo escritório. No Brasil, quase todo mundo só usa metros. Difícil em arquitetura utilizar outra unidade. Arquitetura, engenharia, sempre se usa metros. No meu escritório, por exemplo, a gente usa centímetros, mas o meu escritório é uma exceção. Vocês vão ser treinados para o que a maioria dos escritórios usa, que é metros. Então, vocês vão trocar aqui de milímetro, mas a maioria dos escritórios deixa milímetro e começa a trabalhar em metros. Vira uma confusão. Então, se perceber que lá não foi, deixa assim. Então, trocamos aqui para, em vez de milímetros, metros. Está logo abaixo. Só clicar no nomezinho milímetro que aparece a listinha. Você escolhe metro e troca. Trocou? Perfeito. Dá um OK. As unidades já estão configuradas corretamente. Bom, em outra aula, nós vamos aprender a criar um bloco para usar um que você configurou, que você tenha personalizado. Hoje nós vamos aprender somente a inserir um bloco que já esteja na biblioteca pronta. Para inserir um bloco, gente, ou você pode ir pelo atalho. Bom, o ambiente de trabalho deve estar em Draft Annotation se você estiver trabalhando em 2D. E é o nosso caso aqui, né? Vocês nem precisam trocar, que aqui a maioria não muda para 3D. Então, já está em Draft Annotation. Aqui tem um campo chamado bloco, estão vendo? De vocês já está aberto. O meu por conta da resolução de tela que está assim encolhido, tá? Deixa eu tirar uns daqui, que fica igual ao de vocês.
Pronto, ó. Aí tem um botãozinho Insert aqui, certo? Inserir um bloco, ou seja, inserir um bloco que já está pronto. Vamos clicar aqui em Insert. Gente, quando o bloco já foi inserido anteriormente no meu projeto, não é necessário buscar em biblioteca alguma. Aqui nessa listinha que aparece aqui, que está vazia nesse momento, já aparecem todos os blocos que foram pré-lançados. No nosso caso aqui não aparece nada, porque nós não inserimos nada ainda. Tá? Você está no livro, coloca aqui para dentro aqui no texto. Em cima, deixa isso. Você vai clicar aqui no certo bloco. Nessa janela que aparece no browser. Entra aqui no browser. Então, ó, aqui no nosso caso nós não inserimos nenhum bloco, portanto a gente não tem nada ainda nessa lista para reutilizar. Nós teremos que buscar numa pasta que no caso a gente salvou na pasta de meus documentos. Então vamos dar aqui um browse e aí você vai procurar na pasta em que você salvou. No meu caso está aqui em documentos, tem blocos dinâmicos. Entrei em blocos dinâmicos dando um duplo clique para acessar. Aí apareceu uma lista de outros blocos que vão aparecer aqui. No caso eu vou fazer um teste com um bloco mais simples, tá? Eu quero que vocês desçam aí, lá para baixo, tá em ordem alfabética, tá? Só um instantinho que eu estou fazendo um teste aqui para ver se é isso mesmo que eu quero. Tá. Eu quero um vaso sanitário, tá? Então vocês vão descer, vão lá para baixo até achar um chamado vaso. Tá lá no finalzinho. Só vaso. Não falei vaso outras coisas, só vaso, né? É vaso. Então escolhe vaso. Ou dá um duplo clique, ou escolhe ele e dá um open. Automaticamente ele vem para cá para a biblioteca interna. Gente, de outra vez, vocês quiserem usar o vaso, não precisa fazer esse caminho lá no browser, tá? Pode simplesmente vir aqui nessa setinha e escolher porque ele já está aqui dentro, tá bom? Bom, tá ruim isso, tá? Não sei o que é pior, se é o barulho ou se é o calor. Pra mim é o calor também. Já a gente liga. Pra mim a prioridade é que vocês aprendam. Então eu escolhi aqui, ó, Raul Chagas vaso. Não precisa alterar as informações que vem aqui por padrão, tá? A não ser que esteja marcado alguma coisa aqui que não é comum. Vocês estão percebendo, ó, aqui está avisando, esse bloco foi feito em centímetros. Eu alterei a escala para 0.01, estão vendo isto? A AutoCAD que está informando isso para a gente. Então, ó, já que aqui já está da maneira que eu quero trabalhar, vou dar um OK. Perceberam que o vaso veio agarrado no mouse? Como eu não quero, por enquanto, explorar essa história de colocar ele com posicionamentos exatos, vocês vão clicar num lugar qualquer aqui. Pronto, deixa o vaso aí. Tudo ok? Perfeito. Só que a gente vai agora aprender uma outra coisinha que nem todo mundo aprende relacionado com o AutoCAD, que é manusear um bloco que é dinâmico. Como vocês já viram nessas pastas que eu dei para vocês, todos os blocos que foram fornecidos para vocês são dinâmicos. Todos não, a grande maioria daqueles blocos são dinâmicos. O que é um bloco dinâmico? É um bloco inteligente. Ele se transforma, ele tem opções, ele cresce, ele estica, ele gira, ele acrescenta modulações, que é uma versatilidade que o AutoCAD tem. Já tem muitas versões, mas poucos usuários sabem manusear isto. No nosso caso, a gente tem vários blocos que estão assim. E no dia da prova, se for colocado assim na prova, que você tem que colocar cama, e só tem um bloco de cama, mas na prova tem uns desenhos de umas 4 camas. Provavelmente é porque o bloco é inteligente, você pode trocar a cama de casal para solteiro, para super king. Vamos aprender como é que isso acontece. No caso do vaso, digamos que eu dissesse para você, olha, na prova é um vaso de caixa acoplada.
Então o que você teria que fazer? O bloco único que tinha de vaso, lá tinha outros, né? Mas nenhum deles era de caixa acoplada. O que tinha é este. O que a gente tem que fazer? Seleciona o vaso e observa o que vai acontecer. Existem dois elementos que aparecem aí na seleção do vaso. Tem um nozinho quadrado, né? Isso aí se chama grip. E existe um outro que é triangular com a tarjazinha em cima. Todo mundo está vendo isto? Se você clicar no grip, gente, ele serve para mover, ó. Você clica nele e clica em outra posição, ele move o bloco de onde estava para uma posição qualquer. Todo mundo conseguiu fazer isso? Perfeito. Só que tem uma outra opção, no que está aqui em cima, ó, do bloco, o triângulo. Clica nele para ver o que aparece. Tem uma listinha, estão vendo? Nessa listinha, das opções que tem aí, ó, tem a opção inclusive de 3D. Nós não vamos usar as opções que está escrito 3D, porque no nosso curso aqui dessa disciplina, nós só vamos utilizar 2D. E um deles aí é de caixa acoplada, 2D com bacia acoplada. Desculpa, bacia com caixa acoplada. Escolhe ela para ver o que acontece. Alterou, né? Você dá um ESC e aí já fica um outro tipo de bloco para você trabalhar. Percebam que a gente poderia ter feito vários outros. Tinha opção de vista frontal, de lateral, mas a gente não vai entrar nessa questão aí ainda para esse semestre, tá bom? Então, isso aí já nos atenderia. Só que, gente, essa primeira versatilidade que eu dei para vocês é a do bloco dinâmico mais simples possível. Tem outros que têm algumas complexidades a mais. Vamos aprender alguns que são os principais que inclusive caem na prova, por isso que a gente vai aprender primeiramente os dois. Vou colocar aqui separado, daqui a pouco a gente vai tentar fazer com precisão, tá? Vamos botar tudo solto, depois a gente encaixa no projeto no segundo momento. Entra aqui de novo em inserir bloco. Clique em Insert. Nossa, de vocês não aparece essa listinha não, né? Bom, no meu caso aqui aparece porque na versão 2015, é bom que eu estou aprendendo várias coisas com 2015 que eu não tinha experimentado antes. Ele mostra inclusive os bloquinhos que já estão aqui dentro. Tem que ter cuidado no dia da prova para só usar os que está escrito Raul Chagas na frente, porque esses outros aqui são blocos que fazem parte da composição interna daquele bloco dinâmico, tá? Bom, se acontecer isso, clica aqui em More Options, que volta para essa caixa de diálogo. Quem vai pelo atalho do teclado, mesmo na versão 2015, não vai ter isso. Digita I e dá um Enter, que significa inserir bloco. Funciona do mesmo jeito, tá? Na caixa que apareceu, nós vamos buscar lá na pastinha onde nós salvamos nossa biblioteca. Clica aqui em Browse. Apareceu aqui. Nós vamos buscar agora por um bloco chamado Janela. Escolhe Janela. Escolheu? Vai descendo que está em ordem alfabética. Vai lá o A, B, C, D, F até chegar no J. Escolhe janela, dá um Open, dá um OK e ela vai aparecer aí na tela agarrada no mouse do mesmo jeito que a gente fez antes. E aí, vai dar OK. Clique em qualquer lugar, porque por enquanto eu não estou preocupado, não estou preocupado em colocar no projeto. Dá um clique para firmar ele aí em algum lugar da tela. Vamos observar agora algumas coisinhas. Primeiro, o bloco de janela é um bloco bidimensional. Tanto você pode aumentar a largura dele quanto o comprimento. Porque com um bloco só você pode fazer qualquer comprimento de janela. Como isso funciona? Bom, vocês podem, se quiserem, medir a distância. Eu tirei algumas utilidades aqui do meu, deixa eu tentar resgatar. Painel aqui de Utilities, pronto. Vocês têm um Master aí, lembram? Se você utilizar ele com o Snap ligado, você vai perceber que essa janela, de fora a fora, tem 1 metro de largura, estão vendo? Isso é padrão da porta da janela quando ela é inserida. Isso quer dizer que para você chegar nas medidas diferentes de 1 metro, basta esticar quanto você precisa em relação à original para chegar na medida total. Só que tem diferença estar com Dynamic ligado e estar com Dynamic desligado. Portanto, gente, desliguem Dynamic aí na lista de vocês. Só uma coisa que eu queria alertar para vocês.
para quem está no AutoCAD 2015 estudando em casa. Eu falei em algumas aulas que na versão 2015 não tem o Dynamic e não tem o Selection Cycling, não tem uns 3 opções, né? Na verdade eu estava equivocado, porque eu também não estou há muito tempo mexendo, não explorei muitos recursos do AutoCAD 2015. Quando você clica no cantinho aqui, ó, dessas listinhas que estão aqui, aparece uma lista de todas as opções aqui, ó, que você pode acrescentar. Então, o Dynamic está aqui, eu posso tê-lo. O outro que não costuma ter, Line Weight, também não tem no 2015. O Transparência, o Selection Cycling. Então, eu achava que eles não existiam, mas na verdade eles existem, só estão ocultos. Bom, mas aqui no caso, o que eu queria? Desligar o Dynamic. Desliguei aqui, tá? Tchum. Por quê? Vai atrapalhar o que a gente vai lançar. Não precisa, gente, ter orto ligado para fazer uma janela esticar retinha. Ela fica reta mesmo que você não queira. Ela não cresce torta, ela só cresce reta. Ok? O bloco foi programado assim para evitar erros do manuseio de vocês. Bom, como o Dynamic está ligado, é o DIN, tá? Para quem está no 2014 que está com letras, DIN. Teve alguém que não conseguiu desligar o Dynamic? O DYN? Perfeito. Seleciona a janela e notem o seguinte, tem alguns nozinhos, tá? Esse nozinho do triângulo da janela, nós nunca vamos utilizar aqui nesta disciplina. Por quê? Só tem a opção de 3D. 3D para essa disciplina de agora não vai rolar. Só semestre que vem que vocês vão ver isso. Mas tem outros aqui que são úteis para a gente, ó. Essa setinha que fica aqui no extrema direita aqui da janela, para que ela serve? Para crescer. Por exemplo, se eu quiser aumentar, a minha janela eu queria que fosse com 2 metros. Para aumentar e fazer com que ela fique com 2, eu clico nessa setinha, puxo o mouse para o lado, digito 1, Enter. Pronto, foi adicionado mais 1 metro à medida que já existia. Vou repetir para quem não conseguiu acompanhar ou não entendeu. Ó. A janela está selecionada, eu clico nessa setinha, puxo o mouse para o lado e digito 1, Enter. E ele acrescentou 1 metro na medida da janela. As janelas podem ser programadas para caber numa parede que não seja de 15. Porém, o padrão dessas paredes é ter 15. E elas já estão configuradas, as janelas, para ter um balançozinho para fora nas medidas, tá? Mas como é que eu faço para que a janela se adapte a uma largura de 20? Por padrão, já estou avisando a vocês que ela vem com 15. Portanto, se vocês querem fazer ela cair no 20, basta acrescentar 5 centímetros. Ou seja, o que é que vocês vão fazer? Vão vir aqui, ó, clicar nessa setinha que está aqui, ó, logo acima daquela que a gente aumentou a largura. E vai digitar 0,05, ou seja, 5 centímetros. 0,05 e dar um Enter. Ok? Simples, né? Também há a possibilidade de você girar uma janela. Ó. Girar a janela é mais fácil do que girar com Rotate. Desliga o Snap, quem tiver com o Snap ligado. Desliga o orto. Desliga essas ferramentas aqui de baixo tudo. A gente não quer nada delas agora, ok? Bom, desliguei. Estão vendo que tem um grip aí que está redondinho? Esse redondinho é de girar. Se você clicar, ó, o mouse vai alternando de 45 e 45 graus na janela, para você dar um giro nela. Você chegou aqui num ponto que é o que você quer, ela ficou de pé, clicou, pronto, ela já está na vertical. Então, vou repetir para quem não conseguiu acompanhar. Como é que eu faço? Selecionei a janela, aparece aquele nozinho redondo que nos interessa. Cliquei no nozinho redondo, giro o mouse. Ao girar o mouse, ele vai mostrando como a janela vai ficar. Se chegar no ponto que eu quero, dou mais um clique e ele finaliza como eu desejo. Perfeito? Vou prosseguir então. Tem um bloco que é tem um pouquinho mais de opções, foi por isso que eu deixei ele um pouco mais avançado, que é o bloco de porta. Então, vamos de novo, vamos pelo atalho para forçar vocês, já estamos adiantados, a gente já pode começar a forçar atalho.
Para inserir bloco, a gente digita I, Enter. Vai aparecer aquela janela de diálogo nossa lá. I e dá um Enter. Rolou? Nessa janela que apareceu, vai dar um Browse. O botãozinho aí. Achou o browser? Não, clica no Browse. Aí, ó, na lista que vai aparecer, vai descer, vai até lá embaixo, pertinho do fim. Vai procurar aí, porta. Achou? Escolhe porta, dá um Open, dá um OK. Olha lá, veio a portinha, né? Por enquanto não nos interessa muito a posição dela. Então, coloque ela aí em qualquer lugar. Lá no projeto, gente, pode ser que a porta não esteja virada para cima, está virada para baixo. Pode ser que ela esteja girada para outro canto e ela aí veio girada para cima. Então, vai aprender alguns recursos agora para facilitar o manuseio da porta. Primeiro de todos, que eu considero mais simples, selecione, vocês vão ver que a porta tem mais recursos de acionamento do que a janela. Tem um monte, né? Vamos ver o que eu considero mais fácil. Se a porta está abrindo para cima e era para cima, era para abrir para baixo, o íconezinho que está bem no meio da porta, ele serve para isso. Não, desculpe, não é o do meio não. O que está na extrema esquerda. Estão vendo aqui, ó, uma setinha na extrema esquerda. Clica nele para ver o que acontece. E ele rebate a porta. Gente, esse botão serve para dar um mirror na porta, tá? Deu? Não, é que você clicou no outro, você clicou nesse de cá. Dá um ESC. Agora vai clicar no outro para ele rebater. Nesse que está aqui, ó, no da extrema esquerda. Deu? Só clicar nele. Aí ele rebate. E aí, nada ainda? Cuidado, você está de novo clicando no outro. Seguinte, gente. Essa porta, por padrão, vem com 60. E se eu me esquecer que é 60? Gente, mede. Usa lá o mystery e aí você mede para lembrar quanto que ela tá. Mas o importante, gente, é que ela tem um contador de 10 em 10 centímetros para essa porta. Gente, não é toda a porta dinâmica que tem isto. Esta porta que eu configurei, ela tem essas opções. Pode ser que outras não tenham, tá? Mas como vocês estão com a biblioteca, vai ficar válido para sempre que quiser usar. Percebam que tem a setinha aqui, que ela está logo à direita desse ponto que a gente acabou de usar. Quando clica nele, aparece um monte de pauzinhos na lateral, estão vendo? Essa porta, gente, ela consegue chegar, ela por padrão vem com 60, mas ela diminui, se diminui 10 ela fica 50, mais 10, 40. Então, o mínimo dela é 40, porque não tem portinhola menor do que 40, e o máximo dela é 1 metro, porque acima de 1 metro já começa a não ter portas comerciais. Elas são portas personalizadas e a gente não vai pegar ela deste bloco, a gente vai pegar de num outro procedimento. Se tiver no menor pauzinho de todos, no mínimo que ela chegou, é porque você botou uma porta de 40. Se você botar 2 pauzinhos para frente, quer dizer que está 60, que é o padrão dela. Se a gente quisesse, veio com 60, né? Eu quero uma porta de 80, que é uma porta de entrada. O que eu faço? Eu conto mais um pauzinho, mais outro, ou seja, 2 além do que está, e eu chego numa porta de 80. Façam isto, por favor. Lembrando, orto, osnap, isso atrapalha esses comandos. Eles devem estar desabilitados na hora de usar, especialmente, na verdade, ele não atrapalha se você tiver total domínio de onde você está clicando. Mas como vocês estão iniciando, o ideal é que você desligue as ferramentas de precisão para que você não ocorra esse problema aí, tá? Outra coisa, às vezes você quer só rebater a porta para cima, para baixo, não resolve o teu problema. Digamos que você rebateu aqui, ela abriu para baixo.
Mas não era isso, era para a porta abrir o contrário, era abrir do outro lado e não desse. Então, na verdade, não era o comando de rebater que você tinha que fazer. Você tinha que girar a porta e depois rebater. Então, ó, do jeito que ela está aqui mesmo, vou deixar como ela está, não vou rebater. Como é que eu giro? Gente, igualzinho lá na janela, não tinha uma bolotinha para girar, ó. Aqui tem também uma bolotinha, estão vendo? Você gira, clica na bolotinha, gira o mouse. Quando chegar num ponto que você quer, ó, digamos que era para cá, clica. E ela fica de cabeça para baixo. Ah, eu já passei para o outro lado. Porém, agora ela está rebatida para baixo. Eu não quero, é para cima. O que você faz? Vem aqui, opa. Vem aqui no de rebater, que é o que está... Ele estava na extrema esquerda, agora foi para a extrema direita. Clico nele e pronto. Eu consegui simplesmente fazer com que a folha da porta fosse para o outro lado, mas primeiro eu girei e depois rebati. Isso é super comum precisar combinar esses dois, tá? Por isso que eu estou ensinando, porque pode ser que na prova seja possível combinar essas duas ações para o procedimento. Na prova não cobrarei essas duas coisas que eu vou ensinar agora, tá? Mas estou ensinando para efeito de conhecimento de vocês. Se a parede do projeto de vocês não tem 15, também tem a opção aqui embaixo, ó, na posição inferior, no extremo inferior aqui, ó, dos botõezinhos que a gente tem disponível, os grips disponíveis, tem um que aumenta a largura da porta. Nossa, até tá dando pau aqui. Não vou cobrar de vocês, inclusive porque aqui tá dando defeito nesse bloco, tá? Outra opção que a gente tem, a folha da porta. Gente, porta... É comum ter 3 centímetros de folha, que é o que está aí no bloco. Mas uma porta personalizada, uma porta de entrada, ela pode vir com 4. Uma porta de armário fininha, ela pode ter 2. E uma porta de blindex, ela tem no máximo 1. Então aqui tem a opção para você fazer esse caso de porta de blindex, por exemplo. Onde você vem aqui, ó, aí você clica nessa setinha que está aqui do lado da folha. Todo mundo sabe o que é a folha? Sabe, né? Conhece, moça? A folha, sabe o que é? Felizmente na gravação não vai aparecer. Mas, ó, elementos de uma porta. Marca. Contramarca. Alisar. Pode ser portal. Folha. Marca mais contramarca. É portal. Em alguns locais, marca mais contramarca. Ele, realizar, se chama portal. No sul, o nome disso daqui é guarnição, que em Brasília não, tá? Então, é portal também, mas quando vocês usam os elementos, isso aqui é marco, isso aqui é contramarco. O conjunto dele todo é portal. E a gente visual, por exemplo, às vezes não. Falar com o pedreirão mesmo, ele vai aqui já 10. Ele não vai ter essa saber, mas vocês são arquitetos que sim, né? Você instrui o pedreiro que ele vai se tornar um pedreiro bom e ele vai saber disso depois que ele tiver experiência com você. Esse nível aqui em cima da porta se chama cota. Então eu vou falar para ficar gravado aqui no vídeo. Ó. As duas laterais da madeira da porta são marco. A madeira de cima é contramarco. A madeira que fica na frente do acabamento do marco e contramarco, alisar. A parte da porta que gira para abrir, folha. A cota da parte superior, onde fica o final da parte superior da porta, é chamada verga. Por que verga? Porque aqui dentro tem uma verga. O que é uma verga? É uma vergazinha que é colocada em cima da porta. Tá? A altura de baixo da janela se chama peitoril. Ok? O acabamento de piso, que normalmente é um granito, mas contemporaneamente os arquitetos estão adorando usar porcelanato, porque tem porcelanato de madeira, de tudo é tipo, aquilo se chama soleira. A partezinha de cima, quando a gente divide uma esquadria e fica a parte de cima, se chama bandeira, aquele topo ali separado que vocês estão vendo. A estruturazinha de acabamento que fica ao redor da janela se chama caixilho. Tá? O que segura o vidro é o caixilho. Beleza? Difícil decorar tudo isso, né? Mas aos poucos vocês vão pegando, que vocês vão praticar bastante isso ao longo da carreira de vocês. Qualquer coisa, quando esquecer, volta aqui e assiste os videozinhos. Nas minhas aulas de projeto de arquitetura tem também, eu também falo a mesma coisa. Mas voltando, que isso aí está fugindo um pouco do nosso assunto. Nosso assunto aqui é voltar para o AutoCAD. Bom,
Sim, no triângulozinho que fica aí no meio da porta, tem a opção de tirar o alisar, ó. Clica lá, alisar off. Ó lá, fica só o marco. Clica no triângulozinho de novo. Alisar off. Quer dizer, desligar o alisar. Ó lá, portal off, sai tudo. Nossa, mas e que porta é essa que não tem portal? Existe? Existe, gente, no box do banheiro. Box de banheiro não tem portal, é um granitinho de um lado, um do outro, e aí só a folha da porta abrindo. Ok? Tem para isso que existe essa opção aí dentro. Mas normalmente, gente, desde na primeira, assim ó, porta de correr, tem a opção também. Só que como aqui já está muito personalizado, ela não vai funcionar exatamente como ela foi programada. Volta para a parte de alisar on, que para a prova de agora eu não vou cobrar essas transformações muito doidas, tá? A gente vai fazer uma portinha mais tradicional, no máximo ela vai abrir para fora ou para dentro e vai precisar mudar de 60 para 80 talvez. É para colocar visualizando na primeira opção de todas. Bom, entendido, gente? Eu sei que são várias opções, tá? Não dá para decorar, tem que praticar, colocar, testar, porque a própria lógica de uso da porta e de inserção da porta num projeto vai te remeter a precisar de usar essas coisinhas, então você vai pegando aos poucos, tá? Vamos agora complicar um pouco mais a guerra, tá? Fazer com que essas coisas precisem ser feitas com alguns ajustes e precisão. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu queira colocar uma porta aqui nessa região. Só que a porta vai abrir para dentro e ela não vai vir com 60, ela vai vir com 80. Vamos simular isso, tá bom? Então vamos lá. Digita I de inserir bloco. Gente, os blocos que são dinâmicos, eles têm escrito, no nosso caso, eu personalizei com Raul Chagas na frente, para separar dos blocos que não são dinâmicos, tá? Então você vai procurar aí, ó, Raul Chagas porta. Se já veio no início da lista, não precisa procurar, tá? Só deixar como tá e dar um OK. Então, olha o que está acontecendo aqui. Por padrão, o bloco da porta vem pronto para ser colocado no canto. Só que veja, se eu colocar aqui no canto, ela vai para fora, estão vendo? Mas vamos colocar assim mesmo. E outra coisa, ela também já coloca boneca de 10. Tem alguém que não sabe o que é boneca? Todo mundo sabe o que é boneca, né? Não, tem umas também que os homens brincam. Você já foi lá no setor comercial? Eu vou acreditar que você nunca viu, tá? Fazer de conta. Já já eu vou. Gente, ó, eu vou te ajudar. Boneca é a distância do canto da folha até encostar na parede. Isso que é boneca, tá? Tudo bem que aquelas lá do setor comercial também são, né? Estão construindo conas e tal. Mas a que a gente tem aqui é o canto da boneca. Deixa eu ver o que ela está fazendo aqui. Tem. Especialmente na cena de casa, dá um OK aqui. É porque você foi de novo lá no caso, procurou, né? Tudo bem, pode redefinir, pode dar OK. Gente, se a gente quer trabalhar com precisão, a gente não pode inserir a porta sem o OSNAP tá ligado, tá? Então, ó, liga o OSNAP aqui embaixo, olha lá em OSNAP ativa. Tudo bem? Aí vai vir aqui no cantinho, ó. OSNAP avisou que está clicando no lugar correto, né? Cliquei. Ela está encaixada no cantinho. Só que ela está toda deslocada porque ela não foi programada para ficar virada para este lado. Sobe mais um pouco. Não, só. Avisou. Aí clica. Perfeito. É isso mesmo. Ela já está afastada 10 de boneca, mas para o lado errado. Para nossos exercícios e também para a prova, gente, as bonecas vão ter 10, tá? As do setor comercial são mais altas, né? Elas são as bonecas de tromba ali, esquece.
clicando ela antes de inserir? Clica aí. É porque você não clicou no lugar correto, né? Está afastado um pouquinho, fica próximo. Não tem problema, clica no azul e encosta lá na tela que ele vai para o lugar correto. Isso mesmo, pode clicar. Pode clicar que ele vai para lá. Não, agora já não dá mais. Você fez alguma coisa diferente agora. Então, aqui não era para pegar, né? Aí não aparece o touch verde, ele clica em cima e ela vai no touch verde. Ainda, mas de alguma maneira você foi te ajudando a corrigir. Clica na porta. Quando você clica no nosso quadrado, ele deixa mover para a posição correta. Clica no contorno, você está tentando pegar no local que não é bom. Clica no quadradinho azul. Aí ele já está usando o endpoint, pode clicar. Clique. Isso, tá certo. Vamos lá. No nosso caso aí, eu acho que o mais inteligente no primeiro momento seria girar. Mas antes de eu fazer esse giro, para ficar mais fácil para vocês, vamos ver só uma coisa. Clica com o botão direito aí em cima do Snap. Quem está no 2015, clica na setinha ao lado e vai ver se perpendicular está ativo. Está ativo o perpendicular? Perpendicular. Está acionado aí as opções do seu Snap? Vamos ver. Direito. Não está. Agora não está. Você não está. Você já está no lugar. Sim, vamos ver. Direito. Tem perpendicular. Perfeito. Pode me apertar lá. Já? Mas não estava ativo. Deixa eu ver como você. Você já tinha isso. Bora lá. Seleciona essa porta. Lembram lá da bolinha de girar? Clico aqui na bolinha. Gente, atenção. Quando você gira, se o seu mouse estiver em cima de algum objeto, o Snap acusar alguma coisa, ele vai dar prioridade ao Snap. Então você tem que botar o mouse no local que não tenha nenhum objeto te atrapalhando. Aqui, por exemplo, o meu mouse está no lugar livre, que não tem objeto nenhum. Estão vendo que minha porta já se assemelhou à posição que eu queria? Então eu clico e ela já está colocada lá. Na prova, gente, pode ser que mesmo você dando um giro na porta, ela não abra para o lugar certo, ela apareça assim, ó. Aí não tem problema nenhum, né? Você simplesmente vem aqui, ó, tchum. Só que é o seguinte, olha outra coisa que provavelmente vai cair na prova. A porta por padrão não vem com 60? Desliga o Snap, é só dar um clique no Snap para ele apagar. E a gente quer aumentar 2 pauzinhos na porta, porque ela está com 60, eu quero com 80. E é de 10 em 10 os pauzinhos. Então o que é que eu faço? Ó, vem aqui na setinha, ó, clico, aí eu conto 1 pauzinho, 2 pauzinhos. Cliquei de novo. Essa aula tá ficando uma coisa. Ó, eu sempre conto sacanagem nas aulas de projeto, mas nas aulas de CAD eu tento manter elas um pouco mais puras, justamente para ver que eu não sou só sacanagem, né? Mas não adianta, o Miguel não tá. O Miguel hoje está levando para sacanagem hoje. Eu estou me empolgando, eu já gosto. Pronto? Vamos lá. Agora vamos para uma situação de porta. Vamos supor, janela. Vamos supor que na janela eu não estou preocupado com o tamanho total dela, mas na prova está dizendo que é para afastar 15 de um lado e 15 do outro. Vamos ver como é que faz isso? Fazendo assim, ó. Então, manda inserir e Enter. Não entra no browser não, gente. Vem aqui na listinha que já está aqui, ó. Procura Raul Chagas, janela. Estão vendo? Pega ela aí. Aí, dá um OK. A janela vai vir agarrada. No caso da janela, ela não vem com boneca, ela vem encostada no canto. Então, vocês vão fazer assim, ó. O Snap ligado, liga o Snap, senão ele não vai pegar certo. Aí, ó, ele já acusou aqui no cantinho, na hora que eu chegar aqui perto, ó. Endpoint, cliquei.
Ligou, né? Aproxima o zoom para poder entender melhor essa área. Deu? Aproximou. E agora vamos fazer o seguinte: o Snap está ligado, né? Seleciona a janela. Gira a rodinha do mouse para aproximar. E aperta, se sair da tela, você aperta e joga para dentro. Entendeu? Mas aperta a rodinha agora. Aperta e joga o mouse para baixo. Isso. Agora põe o mouse em cima daqui, você quer ver e gira. Gira para cima. Gira para cima. Deixa eu ver se esse mouse está ruim, se é a sua sensibilidade dele. Esse mouse está ruim. O mouse. Deixa eu sentar para cá. Seguinte, ó. Estão vendo essa setinha aqui da direita? Gente, essa setinha, além daquela opção que a gente viu de medida, ela também sabe obedecer objetos. Então o que você vai fazer? Ó? Você vai encostar o mouse aqui. Ah, mas ela não está alinhado com a medida da janela. Não tem problema. Os objetos dinâmicos, eles não andam torto. O Snap tem que estar ligado nesse caso, porque eu vou pegar uma referência exata. Mas tá esticando mesmo, eu também estou esticando. E aí, você vai clicar com o mouse aqui embaixo, ó, para ele obedecer essa medida. Eu cliquei, ele já veio para a medida que eu quero. Não tem problema se o objeto não está alinhado. Portas e janelas são programadas para se alinhar automático. Encosta o mouse aqui, ó. Porque o telefone está andando. Agora é o seguinte, se eu estou difícil, só para facilitar uma coisa para você. Clique e arrasta para cima, não mouse. Salva tudo. Arrasta. Clica. Isso, arrasta para cima. Mais um pouco. Pronto. Agora a perna para cima. Isso aí. Vejam, eu falei que pode ser que a referência não seja uma medida de janela, mas sim quanto que ela está afastada do canto. E eu falei que vai afastar 20 centímetros de cada lado, tá? Qual é a medida da janela? Não me importa, mas me importa que ela esteja 20 de um lado e 20 do outro. Muito simples. Clica nessa setinha daqui, ó, puxa para dentro e digita ponto 2. Enter. Faz a mesma coisa do outro lado. Clica na setinha aqui, ó, puxa para o lado e coloca ponto 2. Enter. Não, é do outro lado a mesma coisa. Deu? Perfeito. Agora tá tudo certo. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ver mais uns bloquinhos que provavelmente a gente vai ver na prova. Vai ser essa mesma coisa, só vai falar. Não. Na prova eu vou ficando calado, vocês também, cada um fazendo o seu. Eu acho que se eu for falar, vai ficar mais legal. Eu também acho, por isso que eu não vou falar. Vamos para mais uma. Vamos supor que na prova cair uma bancada aqui no canto, ó. Vamos supor que daqui de fora a fora tem que pôr uma bancada. Vai cair essa janela nesses blocos na prova? Vai cair porta, vai cair janela, vai cair botar um objeto qualquer, ou uma cadeira, ou uma cama, uma mesa, e vai cair uma bancada de esticar. Vamos aprender a botar uma bancada. Aí na biblioteca, então vai lá, Enter para inserir bloco,
dá um browse para procurar na pastinha. Se eu não me engano, eu acho que está como aparador. Vê se tem aí aparador. Tem, né? Aparador. Ok? Escolhe aí aparador, abre ele. Ok. Vejam, ó. Ele por um acaso já saiu em pé do jeito que eu queria, só não saiu na medida. Já vou colocar ele no canto então. Então, ó, o snap tá ligado? Então, com o snap ligado, vai aproximar daqui desse cantinho, ó, e vai clicar aqui, ó. É, o seu mouse tá péssimo mesmo. Não, velho. Tá tudo bravo. Agora, nós vamos apertar a mãozinha para levar para baixo. Ótimo. Isso, lá para baixo. Isso abaixo. Não tem mais cima. Solta. Agora põe a rodinha de novo, vai pegar a solta. Aí, ó. Agora põe ela aqui no fundo, nós temos que pegar as mãos. Volta aqui no canto da parede. Aí, clica. Pronto. A bancada já foi colocada. Só que é o seguinte, ó, a bancada ela tem a opção de crescer ou na largura ou no comprimento. Na prova, você vai ter que olhar com a medida que está escrito. Porque quanto que tem aqui? Não sei. Você pega a mystery, vai medir. Ó, nesse caso, eu acho que ela já vem com 40. Se você quiser atalho para o dia da prova, em vez de você ter que ser obrigado a vir aqui no mystery, você pode simplesmente DI, que DI é distance. Aí você mede, ó. Dê um distance. Se daqui para cá tem 40, mas na prova pedir uma bancada de 50, você já sabe que tem que esticar 10. Mas não vou esticar, vou botar maior não. Só vou querer que a medida dela seja maior. Se a medida é para chegar até uma parede, você simplesmente vai fazer isso, ó. Clicou nessa setinha aqui, encostou, ó, pode ser aqui no canto, ele sabe ir alinhado, ó, não tem problema nenhum, ó. Cliquei, ele obedece a medida certinho. Agora vamos supor que a bancada, eu não quero isso. Eu quero do canto que seja menor 50 centímetros. Então é só você crescer até o canto igual fez agora. Clicou na setinha, ó, puxa para baixo e digita. Ponto 5. Uma observação. Os blocos dinâmicos, eles são inteligentes. Você não precisa ter orto nem o snap ligado para que ele funcione, tá bom? Vamos parar aqui então. E a gente encerra o basicão aí de inserção de blocos. Vai ficar pendurado para depois da prova criar blocos, que era um assunto que normalmente eu daria, mas por conta do prazo que a faculdade apertou, a gente vai pendurar.